Eu queria começar justamente pensando em ideias com um choque de ideias. E não me entendam mal. O que é esse choque de ideias? Dizer para vocês que o que nós vamos conversar aqui, religião, cada qual tem a sua. Eu tenho a minha também. Não há dúvida, cada qual tem a sua, mas nós temos que reconhecer que a religião pode ser usada como um instrumento de manipulação de subjetividades, manipulação das pessoas. Então, esse é um ponto básico aqui para nós começarmos a nossa conversa. Então, quando escutarem algumas referências a igrejas aqui, né, tem pessoas que são católicas, espíritas, evangélicas, etc., budistas, ou pessoas ateias, né, que não têm religião definida e tal, ou não acreditam, mas eu vou mencionar aqui algumas vezes religião, e tenham consciência de que a religião pode ser usada para manipular. Bom, essa é a primeira premissa. Segunda premissa aqui, também não me levem a mal, cada qual tem o seu gosto por partido político, mas eu sempre brinco, né? Quanto mais eu estudo, mais de esquerda eu fico. E eu entendo, Dr. Martinho, Dr. André, prefeito Sabino, colegas sindicalistas, que sindicalista não pode ser de direita. Né? Não adianta fazer debate aqui e depois votar na moeda. Votar na direita. Com todo respeito aos candidatos, etc., não são partidos que vão representar a classe trabalhadora. Então, essa é uma premissa aqui para vocês considerarem, nós vamos aprofundar isso conversando. Não se ofendam. Terceira premissa, a melhor defesa é o ataque. Hoje, a classe trabalhadora, o direito do trabalho, os sindicatos, o sindicalismo estão sob um intenso ataque que busca destruir a consciência de classe, busca destruir esses direitos sociais que foram conquistados a sangue, suor e lágrimas, literalmente, e a melhor defesa é o ataque. Como é que a gente reage frente a tudo isso? Não é se defendendo, que até aqui me parece que a classe trabalhadora, o que sobrou dela e do sindicalismo, tem reagido de uma forma defensiva. A melhor defesa é o ataque. Qual é o ataque? Luta pela tomada do poder político e dos meios de produção. Não tem outra forma. E é mais, com fascista não tem muita conversa. Desculpem dizer isso para vocês, mas vocês têm o resultado histórico. É só pensar aqui na Itália, na Alemanha nazista. O que aconteceu? Esses países tiveram de ser reduzidos a cinzas para renascer algo de novo. Tamanho é o processo de subjetivação das pessoas. E é difícil reverter isso. Por isso que é tão difícil o diálogo com pessoas que acreditam nesse governo. Então, são essas premissas aqui para nós começar a conversa. Tem um choque de ideias inicial aqui, já para pensar, sindicalista não pode ser de direita, com todo respeito. Né? Direita não cuida de interesses da classe trabalhadora. Isso tem que ter bem presente, porque senão não adianta a gente conversar aqui, né? E depois estar achando lá que alguém lá de partido de direita vai resolver, vai fazer leis para a classe trabalhadora. Até pode, eventualmente, né? Se tiver uma negociata muito grande, se tiver algum benefício, né? Que a classe política, a gente sabe como é que funciona. Se houver benefício, eventualmente, alguma negociação, pode ser que consiga, mas a regra não é essa. E nós temos que ter isso presente. E a outra coisa que eu quero também, nesse choque de ideias, já direcionar o debate aqui, é falar de geopolítica. Porque o brasileiro vive, e a brasileira, vivem literalmente no mundo da Disney. A gente pensa que todos os demais países são irmãos, todas as nações são irmãs, né? E que o Brasil está onde está porque tem muita corrupção, porque aqui ninguém trabalha, né? O povo é preguiçoso. Que mais? A síndrome do vira-lata, a gente foi colonizado por portugueses. Que mais? Essas bobagens todas que incutem na cabeça das pessoas, mas se a gente conversar aí com o brasileiro, brasileira médio, é o que a gente vai ouvir. É muita corrupção e por isso a gente está onde está. Né? A Lava Jato é endeusada. Né? O PT fez coisas malignas no país. Essa é a conversa média. Né? As pessoas estão subjetivadas para isso. A gente tem que entender este processo de subjetivação e desconstruir isso que foi feito. E não é fácil. Né? Mas o importante é que a gente tenha consciência crítica, né? E saiba
como rebater este tipo de argumento, né, na profissão que vocês desempenham aí no sindicalismo, seja numa entrevista, seja numa conversa, seja em debates acalorados aí com pessoas que entendem de forma diferente. Bom, vamos falar então de geopolítica para começar aqui. O que é geopolítica, em primeiro lugar? Relação entre territórios e poder, né? Na verdade, um jogo de dominação econômica, comercial, política e cultural praticado entre nações. Então, não se iludam, né? Sempre há um embate nas nações, quem quer ter a hegemonia, né? Os Estados Unidos, não à toa, divide o mundo em 7 frotas. Tem uma frota naval para cada fatia do mundo. Não pense que é para defender a democracia, né? O pretexto é defender a democracia, mas o que eles querem com isso? Segurança para as empresas, para as grandes corporações estadunidenses explorarem naqueles territórios onde operam. É para isso que serve a divisão do mundo em frotas navais por parte dos Estados Unidos. Hoje, o contraponto que surgiu depois da queda da União Soviética é a China, né? Está indo. Mas é uma briga de foice entre potências. E onde é que o Brasil se localiza nisso? Nós somos país periférico, né? É uma questão que nós temos que entender e que ela tem repercussão no direito do trabalho. Quando nós vamos falar aqui, Dr. Martini, em direito do trabalho e dignidade humana, a gente tem que entender os processos históricos que nos trazem até aqui, de onde é que veio essa dignidade humana nas relações de trabalho, que nem sempre existiu. Então, entender os processos de formação do capital financeiro do mundo industrializado, as grandes potências e suas corporações, e as repercussões que isso traz na legislação no direito, especialmente no direito do trabalho, é fundamental. E é fundamental percebermos a desconexão que existe hoje. E aí o doutor André, prefeito Sabino, doutor Martini, vão me auxiliar, e mais quem estiver aqui com formação em direito vai compreender o que eu estou falando, né? Que não há essa parte de estudo nas faculdades. A gente passa batido e a gente aplica a lei imperial, que é onde eu quero chegar, a lei do império, a lei das grandes potências. E a lei imperial é feita e exportada para nós, países periféricos, para garantir a exploração por parte das suas empresas no nosso território. Tá? Vamos lembrar, então, mundo industrializado. O Brasil não terminou sua industrialização. Isso é um dado gravíssimo para nós, porque nós continuaremos como um país periférico enquanto não desenvolvemos as tecnologias necessárias, né, para deter o domínio de todo esse processo de industrialização. Quando eu falo disso, vocês pensem na vacina para a Covid, né? Poucas nações desenvolvem a vacina para a Covid. Ainda bem o Brasil está aí correndo atrás pela Butanvac e algumas iniciativas de algumas faculdades, a pau e corda, porque foram cortadas verbas, né, para pesquisa científica no Brasil, isso é público e notório, lamentável, né? Mas ainda não tem essa tecnologia. Poderia ter. Quer dizer, nós estamos atrasados. Isso é reflexo, né, de um país que não terminou sua industrialização. Lembrando dos passos, né? Quando nós saímos de um país de economia primária, aquele que baseia a sua economia no agroextrativismo, na agropecuária, e ele vai para uma economia industrial, ele vai passar a fazer uma substituição de importações, estimulando a indústria local, nascente, e logo passa o início de exportação do excedente, né? Fazendo o domínio da tecnologia e da ciência com a industrialização, e a partir da exportação do excedente, a formação de capital. Esta formação de capital é importante a gente entender, porque nós estamos numa fase de imperialismo financeiro. E o imperialismo financeiro não é brasileiro. O imperialismo financeiro é estadunidense, é alemão, é inglês, é japonês. Pode até ser chinês nessa fase aqui, em que a China está se alavancando como grande potência, mas não é brasileiro. Tá? Então, se não termina o processo de industrialização, não se chega a formar este capital, né, que vai permitir a esse país se alavancar mais na industrialização, né, e não ser explorado por grandes potências. Nós, hoje, um país rico de recursos naturais, né, rico de mão de obra, em número de pessoas, ou seja, é alvo fácil e interessante, muito interessante para grandes potências. Então, vamos parar de viver na Disney, vamos começar a enxergar o mundo como ele é. Ou seja, ou o Brasil luta pelo Brasil,
sem bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, sem erguer a bandeirinha de Israel, que não tem nada a ver, né? A família judaico-cristã, os valores tradicionais da família judaico-cristã. Mas olha que bobagem que a gente escuta, né? Dessas pessoas que estão subjetivadas com esse neofascismo. Me perdoem ser enfático com isso, viu, doutor Martins? Mas é bobagem que a gente escuta. Por exemplo, eu faço parte de uma lista de amigos e amigas lá do colegial do oeste de Santa Catarina, tá? E essas bobagens a gente escuta todo dia por 90% daquelas pessoas que estão ali, que integram a classe média alta. Por que será? Porque a classe média e média alta está sendo levada a ter ódio à classe trabalhadora. Enquanto se retira a consciência de classe da classe trabalhadora, se estimula o ódio na classe média e média alta contra a classe trabalhadora. E isso é bem perigoso. Aliás, não por outra, esta classe média alta está frequentando clubes de tiro. Aqui até vou fazer uma provocação, doutor Martins, doutor André, prefeito Sabino e colegas que estão ouvindo. Né? Quem sabe fosse o caso dos sindicatos pensarem em estimular clube de tiro também, para ver se esses fascistas não vão ter medo da classe trabalhadora, né? Desculpem aqui, mas a gente tem que pensar, porque a linguagem fascista, ela só tem contraponto com a ameaça de violência, né? Eles usam da violência o tempo todo, a violência verbal, a linguagem baixa, de baixo calão, contrária ao diálogo, proibitiva do diálogo, né? E a gente tem que pensar em reagir, não se defendendo, contra-atacando, né? Melhor defesa é o ataque. Nesse momento aqui, contra-ataque. Mas vamos lá, colegas. Estávamos falando aí da geopolítica, do direito, da lei imperial que é exportada para nós, né? O Brasil, como um país periférico dependente das grandes potências, né? Que segue sem terminar a sua industrialização, cada vez mais migrando para uma volta à economia primária, porque se vocês lerem as notícias vão ver que o Brasil está se desindustrializando, de um processo muito acelerado, né, perdendo suas indústrias. Nós vimos quantas indústrias fecharam aqui, não foi só a Ford, foi a Ericsson, foram várias, né? Agora, perdi na memória grandes indústrias que fecharam aqui no Brasil e que vão fechar mais, né? Estamos sofrendo desindustrialização e com isso perdendo tecnologia. E com isso também os salários da classe trabalhadora tendem a baixar porque nós exportamos produtos sem valor agregado. O que nós estamos exportando atualmente? Se pegarem o saldo da balança comercial que esse governo tanto valoriza. Ah, porque o Brasil teve superávit. Sim, mas o que nós exportamos? Carne, soja, minério de ferro, petróleo, que mais? Me lembrem vocês? Commodities, né? O que é uma commodity? É um produto primário, um produto não industrializado. É isso que nós estamos exportando. E vamos importando coisas industrializadas. Ou seja, o salário aqui, como país periférico não industrializado, tende a baixar. E a classe média tende a se extinguir, que é uma coisa que a classe média também não está prestando atenção. Bom, na fase de imperialismo financeiro, né, vocês vejam, quando essas grandes potências industriais terminam a formação de capital bruto, né, e começam com as suas grandes corporações a fazer o capitalismo monopolista, ou seja, monopolizar, onde elas entram quebrando as indústrias locais, né? Se não quebram por concorrência, quebram financeiramente, como nós temos experiência aqui no interior do Rio Grande do Sul, uma indústria que abriu o seu capital para o mercado de ações, entrou um banco alemão, não permitiu mais que essa empresa investisse na tecnologia, não investisse mais no desenvolvimento do produto que vendia, e essa empresa acabou falindo. Acabou falindo, e o que faz esse banco, que lá na Alemanha tem que respeitar direitos humanos do trabalho? Não quer pagar ninguém. Diz que não é responsável por nada, que na verdade fez uma caridade aqui em vir ajudar uma empresa brasileira, né, com o seu capital. Então, vamos tomar conta desta realidade que nós passamos. Né? Essas grandes corporações, de onde é que elas vêm? Principalmente Estados Unidos, né? Inglaterra, Alemanha. E vão tomando conta nos territórios em que elas operam através da apropriação dos interesses dos estados por este capital privado, que chega para nós através da ideologia neoliberal, que é o primado da economia em todos os âmbitos da vida.
Temos um problema sério aqui com relação às novas tecnologias e às ameaças às democracias, né? Para quem assistiu aqueles documentários, se não assistiu, por favor, assista, que é bem interessante, Privacidade Hackeada, o Dilema das Redes, e agora até me esqueci, tem o After Truth também, que é lançamento, Depois da Verdade, né, que mostra que hoje, com as tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TIC, né, é possível manipular as pessoas ditas influenciáveis, né, e manipular e controlar a opinião pública. Então, se pode hoje, através do uso das redes sociais, etc., fazer a lei imperial sem muita crítica. É assim que está acontecendo, assim que aconteceu a saída da Inglaterra da Europa, o Brexit, né? Através da manipulação pela Cambridge Analytica, né? Para quem também já viu o documentário sobre Cambridge Analytica e o Steve Bannon. E não esqueçam que o Steve Bannon foi quem ajudou este governo a se eleger em 2018. Nós temos que ter presentes. E por que Steve Bannon, que é estadunidense, ajudou aqui um governo brasileiro a se eleger? Porque o grande capital de grandes corporações tem interesse em manipular a política no território brasileiro, garantir a segurança das operações destas grandes corporações. Bueno, com essas TIC, nós temos novas formas de controle e vigilância da população, obviamente vigilância também do sindicalismo, né? Não se enganem vocês, dirigentes sindicais, de que são, sim, vigiados aí por estas grandes corporações, e essas informações são vendidas, né? A Amazon tinha desenvolvido um aplicativo que rastreava, né, um bracelete que se exigia que os trabalhadores e trabalhadoras colocassem no pulso, e que rastreava o caminho dessas pessoas, não só controlando o tempo e a produção, como também alimentando o sistema de qual eram as tarefas que elas desempenhavam para substituir por máquinas. Né? Vejam o cúmulo do absurdo. E isso é importante porque nós vamos chegar na parte de necropolítica daqui a pouco. Então, nós temos efeitos do imperialismo financeiro sobre o direito, especialmente sobre o direito do trabalho, em busca do quê? Da neutralização dos direitos econômicos, sociais e culturais. Este capital ultra neoliberal, ou que eu chamo de capitalismo do 1%, né, ele não quer mais direito do trabalho. Hoje nós voltamos lá para o início da Revolução Industrial, né? Hoje as pessoas estão subjetivadas a ser MEI, né? É um orgulho criar uma microempresa individual e vender, empreender a si próprio, sem direito, sem 13º, sem férias, com o recolhimento previdenciário que conseguir fazer no final do mês sobrar dinheiro. Esta é a subjetivação que está sendo dada, porque MEI não tem direito trabalhista. Gente, vamos pensar aqui que isso é uma coisa séria, porque até a faxineira que presta serviço para mim uma vez por semana me propôs para admitir ela mensalmente como MEI. Ela disse, olha, agora eu constituí uma MEI, tá? E o senhor não precisa pagar meus direitos, né? Nós estipulamos uma remuneração mensal e era isso. Não ouvi isso só de uma pessoa, já ouvi várias por aí. Pessoas prestadoras de serviço que acham que a privatização da CE, aqui, CE é a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, vai baratear o custo da luz. Gente, quando uma privatização barateou algo no Brasil? Me deem um exemplo, se alguém tem de memória. Quando é que isso aconteceu? Mas se a gente conversar aí com as pessoas médias, a conversa vai girar nesse sistema. Tem que privatizar tudo porque há muita corrupção. E a gente esquece que o grande capital que corrompe o serviço público, né? É o grande capital que vai lá e dá propina. E aí a gente fica só com parte do problema, que é pegar a pessoa que está no serviço público. Agora, quem corrompeu efetivamente lá o grande capital, a gente não penaliza. Na verdade, a gente entrega de graça para eles comprarem a preço de banana, porque a CE aqui no Rio Grande do Sul foi vendida a R$1. De graça, doutor Batini, prefeito Sabino, doutor André Bevilacqua. De graça foi entregue aqui. E as pessoas estão aplaudindo isso. Então, vocês vejam, as pessoas estão totalmente manipuladas. Por isso que é bom a gente conversar aqui sobre esta manipulação da opinião pública. Para a gente entender.
a questão de chegar no trabalho na dignidade humana, hoje, essa luta não pode ser nesta defensiva, né, de voltar ao direito do trabalho anterior, não. Ela tem que avançar, ou a classe trabalhadora luta pela tomada do poder político, inverte o jogo em relação a este grande capital, que é estrangeiro na sua maior parte, e pela tomada dos meios de produção, ou nós vamos ao caminho do extermínio da classe trabalhadora. Hoje os exércitos de reserva, né, que dizia Marx, não são mais necessários. Hoje nós temos máquinas e tecnologias para ir substituindo a mão de obra. Então não interessa para este grande capital, que toma conta do Estado, políticas de saúde pública, políticas de educação que tragam conhecimento crítico. Né? Quanto mais ignorantes forem as pessoas, é melhor para este grande capital. E quanto menos saúde, prestação de serviço de saúde pública entregado, melhor também, porque as pessoas vão morrendo. Esta é a lógica desse sistema de necropolítica. Né? Quando falta vacina no Brasil, quando falta leito de UTI, quando não se faz lockdown no Brasil, quando não se dá ajuda às pessoas para fazer o lockdown, o que nós estamos fazendo? Estamos promovendo a morte. Nós estamos elegendo quem morre e quem vive. Porque já dizia o primeiro médico que criou a medicina do trabalho, nesses casos de pandemia, a classe mais afetada é a que menos tem. As classes mais abastadas têm saúde privada, têm outros recursos, a qual a classe despossuída não tem acesso pela rede de saúde pública. Então, vejam bem, a luta por saúde pública é a luta da classe despossuída, da classe trabalhadora. Nunca será do grande capital ou da classe rica. Nós temos que internalizar isso. Certo? E hoje temos que saber o seguinte também. Esta geopolítica das grandes corporações, das grandes potências, determina o lugar da lei, ou determina a lei do lugar. É o chamado geodireito, que é um conceito que desenvolve um jurista italiano chamado Natalino Hirti. Né? A lei não determina mais o lugar da economia, agora é a economia, ou, vamos dizer melhor, o poder econômico, que elege como será a lei do lugar. Como? Fazendo lobby, comprando político, e agora mais barato ainda, usando tecnologia da informação para manipular a opinião pública. Neste ponto, colegas, em que nós chegamos, que é o do capitalismo do 1%, né, que é uma volta lá para o século XVIII, 1700, antes da Revolução Francesa, quando 1% tinha o equivalente em riqueza dos demais 99%, e nós chegamos nesse ponto em 2014, segundo a Oxfam, para não haver outra Revolução Francesa, só mesmo manipulando as pessoas. Só mesmo eliminando esses exércitos de reserva, onde entra o campo da necropolítica. E hoje nós vivemos uma primavera do capital, né? Em oposição à primavera dos povos, né? Uma internacional de extrema direita, que opera também com guerra híbrida. Né? Nós estamos aqui no Brasil sob ataque de guerra híbrida. Instrumento do imperialismo financeiro, através do neocolonialismo atual, né? Através de meios não convencionais, como desinformação, fake news, alienação por redes sociais, cyberguerra ou lawfare, né? Que é o uso do aparato judiciário contra a esquerda. Né? Nós não vemos o uso do aparato judiciário contra a direita. Temer estava envolvido naquela medida provisória que favoreceu as petroleiras internacionais, teve inquérito na Polícia Federal. Como é que acabou isso? Ele foi preso? Não foi preso. Isso é justo? Não, isso é lawfare, é a guerra jurídica direcionada à eliminação da esquerda, porque a esquerda representa a classe despossuída. Estas coisas nós temos que internalizar. Vejam, 500 grandes multinacionais detêm 52% do PIB do mundo. Quais são as multinacionais brasileiras? Além da Havaianas, que não representa muita coisa. Nós temos a Embraer e temos a Petrobras. O que está acontecendo com essas duas empresas? Este governo pretende privatizar. Qual é a lógica? Tem muita corrupção. O discurso sempre será o de corrupção. Não esqueçam, alguém está injetando propina ali
e fazendo propaganda de corrupção, para justamente minar as bases perante a opinião pública, dizer que tem que vender e depois compra a preço de banana. Que é o que nós vimos aqui, CE no Rio Grande do Sul. Né? Este monopólio de poder econômico e financeiro, né, é também hoje um monopólio ideológico através dessas TICs. E político. Controla já a política e controla, portanto, a fabricação das leis. Aliás, até quero deixar um livrinho aqui para vocês verem. Eu gosto de percorrer os sebos de Porto Alegre. Não sei se estão vendo bem aqui, ó. E eu achei essa raridade aqui, viu, doutor Martini, doutor André, prefeito Sabino. Quem faz as leis no Brasil? Escrito em 1963 por Osni Duarte Pereira. Olha aqui, explica de uma maneira didática, com uma linguagem muito simples, quem é que faz as leis no Brasil. Já naquela época já se sabia, um ano antes do golpe militar. Recomendo a leitura aqui como complemento do nosso debate de hoje. Né? Este poder selvagem econômico, que é insubmisso hoje a qualquer tipo de controle estatal ou social, leva a uma delinquência econômica, que não é visualizada e nem é de interesse da mass media, né, da grande mídia, mostrar para o povo esta delinquência econômica. Zapparoni fala, né, nos CEOs, nos CEOs, né, nos dirigentes destas grandes corporações, que vão eliminando custos, vão economizando, tentando obter o máximo possível, máximo de lucratividade possível, com o menor investimento possível, até que a atividade econômica vira delinquência econômica. Exemplo, Brumadinho. Fizeram economizar lá numa barragem, e o que aconteceu? 400 pessoas perderam a vida, a maior parte delas da classe trabalhadora. Né? Isso é delinquência econômica. Pergunto se alguém foi preso da Vale. Porque se fosse na Espanha, né, presidente da Vale estaria preso. Aqui no Brasil. Por quê? Isso não dá ibope, né, gente? É mais fácil falar de corrupção. É mais fácil fazer a minha. Complicado. Então, vem essas grandes corporações com a ideologia neoliberal. Vocês vão ver que Paulo Guedes é um neoliberal. Chicago Boy, né? Se formou, pós-doutor, pela Universidade de Chicago, assessorou lá Pinochet na época da ditadura militar no Chile. O que prega esta pessoa? Privatização de tudo. Vamos vender para quem? Para as grandes corporações de outros países, gente. Não vai ser empresa brasileira que vai comprar. Né? O exemplo clássico, né? Se eu já comentei com vocês, desculpe, vou repetir. Mas é bom a gente repetir essas coisas. Privatizaram os aeroportos de Porto Alegre e Florianópolis. Quem comprou? Uma empresa alemã e uma empresa suíça. Por que não comprou uma empresa brasileira? Aí vamos voltar lá para o nosso começo da conversa aqui, porque nós não terminamos a industrialização, não chegamos a formar capital para este tipo de coisa. Isto, quem tem condições é empresa de grande potência, do mundo industrializado. Será a empresa japonesa? Se formos abrir uma licitação para um metrô em Florianópolis, quem é que vai vencer? Provavelmente será uma empresa alemã, ou estadunidense, ou japonesa, ou chinesa. Não será uma brasileira, aliás, até porque nós não temos domínio ainda desta tecnologia. Né? Nós temos metrô, mas os nossos trens são importados. Temos que pensar nessas coisas. Então, essas grandes multinacionais, outra coisa seja dita, pagam os impostos que querem quando querem. Até hoje estava conversando com o doutor André. Quem paga imposto no Brasil? Classe média e servidor público. Falei também com o doutor Martins esses dias. O grande capital, o Brasil é um dos poucos países do mundo que o grande capital não é taxado. E vocês vejam, isso não está na mídia, mas isso deveria estar todo dia na mídia. Por que não vai para a TV? Por que não vai para as redes sociais? Né? Vai para as redes sociais o seguinte, vamos congelar o salário do serviço público, dos marajás do serviço público. Esse discurso antigo. Olha, já foi, gente. Se eu falo aqui, né, que na época do capitalismo dourado, lá, após a Segunda Guerra Mundial, um emprego era a garantia que a pessoa tinha não só fôlego para pagar as contas no fim do mês, como para trocar de carro a cada 3 anos, como para viajar com a sua família de férias, talvez até para comprar uma segunda casa, uma casa de praia ou na montanha. Né? Essa época do capitalismo dourado, que estruturou a classe média, hoje não tem mais. Hoje a pessoa tem 3, 4 trabalhos na iniciativa privada e não sabe se vai passar o fim do mês. E no serviço público vocês podem ter certeza
que com a precarização que vem acontecendo aqui, desde o governo Temer, né, hoje, aquilo que era o sonho de consumo das pessoas passar num concurso, porque ia estar com a vida garantida, não. Hoje já também não é garantia de que vai chegar no final do mês com as contas em dia. Essa realidade está sendo passada para o serviço público. E o que significa isso? Não será o grande capital a sofrer as consequências de um serviço público precarizado. É a classe trabalhadora. É a educação, saúde pública que vai ser comprometida. Logo depois, serviço judiciário, que, aliás, já está sendo bastante precarizado. Né? Nós temos um movimento capitaneado pelo imperialismo financeiro, lógica dos Estados Unidos, né, que quer a desjudicialização de tudo. E aí quem entra nessa briga? Os cartórios. Né? Os cartorários ganham milhões de reais. Um cartório de registro de imóveis, colegas, chega a render, em Joinville, por exemplo, mais de R$1 milhão por mês. Vocês sabem o que é isso? Ninguém fala, né, em democratizar essa questão dos cartórios, em baratear custos. Isso acabou provocando lobby, e os cartórios hoje estão interessados na desjudicialização, porque vão acoplar nos serviços cartorários. Um deles, doutor Martini, é a homologação de rescisão de contrato de trabalho, que tiraram dos sindicatos. E adivinha quem tem projeto de lei para homologar a rescisão de contrato de trabalho? Os cartórios. E não é por acaso. E a reforma fez o quê? Tirou isso também, pretendeu tirar, né, da análise da Justiça do Trabalho. Então, nada é casualidade, nada por acaso. Isso é a lei imperial que vem sendo exportada. Eu fiz um curso nos Estados Unidos em 2019, que comentei com vocês. Qual era a lei imperial que eles frisaram bem que eles queriam aqui no Brasil? Lei de propriedade intelectual e industrial, que é para a tecnologia não poder ser transferida para o Brasil, né? E hoje vocês vão ver que o Brasil luta para a transferência de tecnologia para a produção do IFA, para produzir a vacina Covid. Ele quer uma justiça contratualista, né? Porque o contrato manda mais quem tem mais poder econômico. Isso é bem fácil, né? Quando vocês vão tomar empréstimo no banco, vocês têm condições de discutir as cláusulas do banco, já vem pronto, né? Vem pronto. Quem tem poder econômico manda no contrato. Isso é uma realidade que ninguém parou para prestar atenção. Por isso que o contrato de trabalho nunca foi uma forma jurídica para reger as relações de trabalho. Isso é uma ficção jurídica que vem lá do século XIX, né, quando começa com o Código Napoleônico das grandes potências da época, que era a França e a Inglaterra. O Código Napoleônico foi exportado aqui para os países de civil law, né, países de lei continental como o Brasil, com o contrato de locação de serviços. A primeira lei do Império, em 1834, a regulamentar a prestação de serviços, ou seja, a relação de trabalho, falava na locação de serviços com base no Código Napoleônico. Quando é que isso muda para o contrato de trabalho? É mais adiante. Agora vejam, quando é que nós temos o nascimento dos direitos humanos do trabalho? Quando podemos falar em dignidade? Depois de um conflito mundial, né? Final da Primeira Guerra Mundial, porque tinha acontecido uma revolução russa e a classe trabalhadora tomou o poder político, né, na extinta União Soviética. Por quê? A classe trabalhadora estava armada nos frontes de batalha. Por quê? Porque tinham medo da revolução na Europa. Nos países, grandes potências que entraram em conflito por questões geopolíticas, né, das empresas disputando o mercado na África e no Sudeste Asiático, né, e com isso mandaram a classe trabalhadora como bucha de canhão para os frontes. Só que essa classe trabalhadora estava armada. E aí o sindicalismo estava muito forte, tinha condições de tomar o poder, tanto é que em 1919, Rosa Luxemburgo e o movimento espartaquista tentaram a revolução na Alemanha. Esse medo não era infundado. Por que, então, que se criaram ou se reconheceram os direitos humanos do trabalho? Por força disso. E aí se criou a Organização Internacional do Trabalho e a Carta Constitutiva da OIT, que sai do Tratado de Versalhes, que termina a Primeira Guerra Mundial, é a certidão de nascimento, colegas, dos direitos humanos do trabalho. Até então, se entendia a relação de trabalho no âmbito de uma relação privada, entre quem tem capital e quem não tem capital. Entre pessoas despossuídas que só têm a sua força de trabalho para sobreviver, para vender e sobreviver, e o capital que tem o justo direito
né, no maravilhoso regime capitalista, de comprar aquela força de trabalho e remunerar como bem entende, sem oferecer nenhuma condição de trabalho. Até então era assim. Então, a partir desses fatos que foram Revolução Mexicana de 1917, classe trabalhadora tomou poder, Revolução Russa, Constituição de Weimar, por quê? Ameaça de tomada do poder político pela classe trabalhadora na Alemanha, que se reconhecem os direitos humanos do trabalho e que se passa a conferir dignidade humana nas relações de trabalho. Antes disso, não era assim. Antes disso, era lei de selva. Né? Vamos lembrar sempre daqueles estudos lá, quando vocês fazem curso de sindicalismo ou estudaram direito do trabalho ou industrialização, da máquina a vapor, das carvoarias na Inglaterra e das jornadas desumanas que eram exigidas de mulheres e crianças 16 horas por dia em condições insalubres. Portanto, colegas, se o movimento sindical, nesse momento, não pensar no contra-ataque, a tendência é sucumbir. A tendência é sucumbir porque vocês vejam um dado estatístico aqui, para a gente pensar. O Brasil tem hoje 14,6 milhões de desempregados. Tem 2,6 milhões de novos MEI em 2020, microempresa individual. Totaliza hoje 11,3 milhões de MEI ativos, dado de 2021. 11,3 milhões. E soma 14,6 milhões de desempregados, de pessoas desempregadas, com mais MEIs ativos, eu tenho aqui 26 milhões de pessoas desempregadas ou que viraram MEI. Não pense que quem virou MEI está bem. Né? Pode ter uma exceção, a exceção não é a regra. A exceção é a exceção. Não adianta pegar, né, endeusar aquela pessoa que conseguiu fazer uma MEI e teve sucesso. Ela é a exceção da exceção. O resto de MEI, gente, é pessoas que não vão mais ter garantia nenhuma de direitos sociais, não vão mais ter FGTS, não vão ter mais limitação de hora para trabalhar, não vão mais ter 13º, não vão mais ter férias, não vão mais ter garantia nenhuma. Isso é a realidade dura de uma MEI, de uma pessoa que resolveu empreender, porque o pastor lá da igreja neopentecostal, me perdoem, por isso que eu falei, para não misturar religião aqui, disse que era para ela abrir uma MEI. Porque o governo disse para abrir uma MEI. Então, essa realidade aqui a gente tem que ter presente, né? Que hoje eu tenho 26 milhões de pessoas precarizadas, desempregadas ou com um subemprego transmudado em uma microempresa individual, contra apenas 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Esse é o dado estatístico para ter presente, porque eu tenho hoje, Dr. Martini, a migração da classe trabalhadora para MEI, para o desemprego e para MEI. Portanto, o direito do trabalho, o Dr. Martini até estava falando naquela minha entrevista lá, vaticinei algumas coisas. Não, ela é dura realidade, né? Hoje eu vou vaticinar outras. Nós vamos ver a extinção do direito do trabalho, porque as pessoas estão subjetivadas, a classe trabalhadora, a base, está subjetivada a acreditar que MEI é melhor. Que ela não precisa mais de direito de trabalho porque ela tem orgulho de não bater ponto mais. Né? De não obedecer ordens. Daí a pessoa esquece que ela está lá no seu Uber, dirigindo 12 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, sem ter férias, sem ter 13º, se adoecer, fica sem receber também. As pessoas esquecem. Ou fazem de conta que não vêm, que são subordinadas. O que muda nisso? No capitalismo de plataforma, o algoritmo faz a subordinação automaticamente. Isso é uma relação de trabalho. Ah, não, isso é uma nova forma de relação de trabalho. Não, é uma nova forma que o capital achou para escravizar, para eliminar direitos sociais. O ataque deste grande capital, nesta fase aqui de ultra-neoliberalismo, onde nós voltamos para o capitalismo de 1% lá do século XVIII, pré-Revolução Francesa, é totalmente contrário aos direitos sociais. O movimento é, portanto, colonizar mentes. Né? Se eu invisibilizo da pessoa que ela está perdendo direito e faço acreditar ela que com menos direitos a vida dela vai ser melhor, eu faço a lei que eu quiser. Aliás, eu nem preciso fazer lei, né? As pessoas estão migrando para MEI sem lei.
Não precisa ler para isso, as pessoas só estão subjetivadas, elas vão lá e abrem uma MEI e elas acham, então, que elas não precisam mais ter contrato de trabalho, que vai ser melhor para elas. Né? Nesses exemplos que eu disse. Portanto, é com esta dura realidade, colegas aqui do movimento sindical, que vocês vão encarar, né, essas bases subjetivadas, principalmente em igreja neopentecostal. Por que igreja neopentecostal? Porque essas são bancadas pelo grande capital, sobretudo estadunidense. Então, prestar continência para a bandeira dos Estados Unidos não é à toa. Os valores tradicionais da família judaico-cristã têm uma lógica. Já vou apresentar para vocês. Portanto, essas reformas neoliberais, a reforma da Previdência Social, a deforma da Previdência Social, foi pregado na época, temos que economizar R$1 trilhão em 10 anos, né? Precarizando as aposentadorias, os benefícios que o Estado deveria incrementar, foi entregue de mão beijada ao sistema bancário. Né? O Banco Central injetou R$1 trilhão para os bancos na pandemia, quando começou a pandemia, para não haver risco de que eles tomassem prejuízos a partir do momento que as pessoas sem renda, né, não pudessem mais pagar os seus empréstimos. Isso não vai para a imprensa. Isso não vai lá para a rede social. Não vai para o WhatsApp, que se recebe aqueles cards, né, pedindo intervenção militar. Isso não está sendo dito lá. Por que não pedem estatização dos bancos? Nesses cards que pedem intervenção militar nos bancos. Vamos fechar tudo essas coisas aí. Né, doutor Martim? Vamos colocar lá um cabo e um soldado, não no STF, lá na porta do banco, para emprestar para as pessoas com juro que as pessoas possam pagar, e não para extorquir, para escravizar. Né? Hoje, então, nós temos uma guerra de todos contra todos. Uma eliminação de resistências, sobretudo contra sindicatos, contra a solidariedade de classe, porque vejam bem, a partir do momento que a pessoa é subjetivada a acreditar que ela é uma MEI, que ela é uma microempresa individual, ela já não se acha mais uma trabalhadora. Ela é uma empreendedora, empresária de si mesma. Ela já não tem mais solidariedade de classe, de reconhecer no outro um companheiro ou companheira. Então, isso aqui ataca diretamente as bases de vocês, colegas, esse discurso de MEI. E aí nós vamos criando, este grande capital vai criando uma concorrência nesses exércitos de reserva, que é trabalhadores com subemprego, MEI, desempregados, precarizados, com contrato temporário, ou os que fazem bico, contra aqueles que ainda conseguem ter um emprego com carteira assinada. E aí vem o discurso do governo que opera decisivamente. Vocês querem direitos ou querem empregos? Né? Também não é por acaso. Esse discurso de querer direitos, né, o direito a ter direito, já foi superado há muito tempo. Né? Stefano Rodotà, que é um jurista italiano, tem um livro sobre isso, o direito a ter direitos. Não se discute isso. Não se discute. Direito do trabalho nunca provocou desemprego. As questões de desemprego são ligadas à falta de política pública governamental para estimular o emprego. E aí lembrem, porque a memória popular é curta. Final de 2014, o Brasil tinha pleno emprego. Anos da Dilma. Por quê? Porque tinha uma política de concertação social. Lembram da famosa linha branca, né? Eu comentei com vocês aqui em outras ocasiões. Se baixava os impostos, desde que as empresas criassem vagas de emprego, etc., e nós chegamos a um 4,6% de desemprego, que é abaixo de 5%, é equivalente a pleno emprego, melhor que o da Alemanha atual. Então não é impossível, nós já vivemos isso. Agora, por que quando o Brasil era a 7ª economia do mundo, estava se encaminhando para ser a 5ª economia do mundo, estávamos com pleno emprego, as pessoas já estavam comprando seu segundo carro, os aeroportos viviam lotados. Não sei se lembram desta fase aí, que a memória popular é curta. Por que nós tivemos uma inversão tão forte? Lava Jato. Lava Jato, seu Sérgio Moro foi formado lá nos Estados Unidos, né? Se o referente lá do golpe militar do Chile era a Universidade de Chicago,
o golpe jurídico midiático aqui do Brasil de 2016 foi promovido por Harvard. Né? Vejam lá, Escola das Américas e Juiz Sérgio Moro, vocês vão achar material interessante, joguem esse argumento de pesquisa no Google, através de lawfare, né? Pessoas que foram formadas nos Estados Unidos para atuar contra empresas brasileiras. Ou será que as empresas estrangeiras multinacionais que operam aqui não tinham problemas de corrupção? Era só na Petrobras, era só na Odebrecht, que estava concorrendo com as empresas dos Estados Unidos na África, ou aqui mesmo na América Latina, estava ganhando contratos com esses outros países. Ah, mas praticava propina. Gente, vamos usar a expressão em inglês, hello, né? Já que estamos falando aqui dos Estados Unidos. Vamos achar que as empresas dos Estados Unidos não dão propina para ganhar contrato e licitação nesses países que operam? Por favor, né? E o que nós fizemos? Nós acabamos com as nossas empresas. Acabamos com aquelas que estavam conseguindo concorrer com as multinacionais de grandes potências, com a Lava Jato. E tem gente que fala bem da Lava Jato até hoje, porque foi subjetivado pela mídia, porque simplesmente não lê. Né? Eu entendo, o neoliberalismo traz isso para as pessoas também. Não deixa tempo, né? A sociedade do rendimento, como fala o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano. As pessoas são subjetivadas a render o máximo. Nunca é suficiente, nunca é suficiente. Vocês podem ver que na vida hoje a gente tem praticamente tempo para nada. E ainda vendem aqueles produtinhos, que nem tinha aí o Apple Watch, né? Que te ajuda a competir consigo mesmo. Eu ganhei um de presente, viu, doutor Martins? E aquilo te dá horário para dormir, ele te diz quantas horas tu está dormindo, quanto tu fez de exercício físico no dia, quanto que caminhou. É interessante, é. Mas dali a pouco ele está dizendo, hoje tu não caminhou o suficiente, hoje tu não dormiu o suficiente, hoje tu não fez o quê? E daí tu começa a entrar em concorrência consigo mesmo. Eu quero ver se amanhã eu consigo caminhar mais, né? Eu consigo fazer mais exercício, consigo dormir mais. Esses são os instrumentos do neoliberalismo, né, as novas tecnologias, que nos deixam, né, essas redes sociais nos deixam enganchados quanto, né? Quem tem iPhone, aparece lá o relatório mensal, quantas horas perdeu com rede social enganchado, né, vendo Facebook, Instagram, né, o raio que o parta. Quer dizer, e aí não sobra tempo também para a gente ler um livro, para a gente estudar a história, estudar a geopolítica. Hitler, na Alemanha, o que ele fez? Ele pegou o Karl Haushofer, que era o referente de geopolítica na Alemanha, e ele começou a ensinar para o povo geopolítica. Vocês vejam que o fascismo do Brasil, até nisso, é uma porcaria, né, doutor Martins? Porque pelo menos o de Hitler era para a Alemanha. A Alemanha acima de tudo. E aí vocês passam ali em Tijucas, tem uma sede do Exército em construção, né, na beira da 101, e está lá o Brasil acima de tudo. Olha, isso era ditado nazista, gente. É uma vergonha. Isso era ditado nazista. A gente não lê história, a gente não vê as coisas. Mas, voltando ao assunto, né, pelo menos Hitler tinha o discurso Alemanha acima de tudo, e era mesmo. Né, era pelas empresas da Alemanha. Agora aqui, o Brasil acima de tudo é para quem? É para os Estados Unidos. Por isso que tem bandeirinha de Israel e dos Estados Unidos aí. Os valores da família judaico-cristã, né? E é em favor do capitalismo estadunidense, porque não é nada aqui em favor da empresa brasileira. E nisso os empresários também estão numa furada. É ou não é? Estão acreditando que esse governo vai trazer para eles melhoria. Pois olha, eles estão acabando, estão dando um tiro no pé. Primeiro, porque eles estão cortando o ciclo de consumo. Né? Quando eu corto aqui salário, quando eu precarizo a classe trabalhadora, eu corto o consumo. E nós estamos indo em direção bem forte ao endividamento da classe média e à extinção da classe média. Anotem o que eu digo, essas pequenas e médias empresas, quando não tiver ninguém para consumir, porque não tem mais salário, porque tem subemprego, ou não tem emprego, ou tem MEI, vai vender para quem? Vamos continuar exportando soja. E é uma meia dúzia que ganha. A lavoura é mecanizada. Vamos continuar exportando minério de ferro. É tudo mecanizado. Então, nós vamos aqui para um discurso de idiotização do povo, um discurso cínico, que prega aí a austeridade extrema para benefício dos pobres, nós sabemos que não é. Né? Isso é necropolítico, menos direitos, menos saúde pública, menos educação pública,
privatização da Seguridade Social, mais repressão, com mais polícia, com o desejo de intervenção militar. O que eu quero? O controle total da classe despossuída. E como nós não estamos falando bobagem aqui, nós pegamos na parte de geopolítica, né, quero dar aqui para vocês o testemunho escrito que vocês podem achar no Google, Robert Cooper, tá? Assessor de Anthony Blair, que era o primeiro-ministro da Inglaterra em 2002, fazem 19 anos. O que ele disse? Propôs literalmente um novo imperialismo liberal. E disse assim, Europa e Ocidente deveriam habituar-se a usar 2 pesos e 2 medidas. Disse ele, devemos ter, entre nós, agir segundo as leis e nos limites de um sistema de segurança aberto e cooperativo. Agora, em outros lugares, quando se trata de países situados fora do continente pós-moderno europeu, devemos voltar aos métodos mais duros de uma época anterior. A força, o ataque preventivo, a esperteza. Em resumo, tudo o que é necessário para cuidarmos dos que ainda vivem na guerra de todos contra todos do século XIX. E eu diria, guerra de todos contra todos que eles próprios estimulam nos países periféricos, como o Brasil. Disse ele mais, respeitamos a lei, mas quando agimos na selva, devemos agir usando a lei da selva. De que selva ele está falando? Dos países periféricos, onde operam as empresas inglesas. Disse ele outra coisa, como Roma, o Ocidente transmitirá aos cidadãos do Império algumas de suas leis. Olha aqui a lei imperial. Lhes fornecerá um pouco de dinheiro, capital financeiro, e construirá algumas estradas. Tá? A fonte aqui, The New Liberal Imperialism, de London Observer, de 7 de abril de 2002, para quem quiser pesquisar. E aí vocês veem esse governo batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, apertando a mão do John Bolton. Quem era John Bolton? Foi assessor do presidente Trump. Que disse John Bolton? Nessa administração não temos medo de usar a expressão doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? James Monroe, que foi presidente dos Estados Unidos, em 1823 disse assim, a América para os americanos. O que ele quis dizer com isso? O continente americano para os estadunidenses. Foi isso que ele quis dizer. Isso depois teve o corolário Roosevelt, em 1904, em que os Estados Unidos, pelo presidente Roosevelt, se declarou com poder de polícia, se autodeclarou com poder de polícia e de intervenção nos demais países, quando achasse que tivesse direito. A pretexto de defender a democracia. Não defender a democracia, defender os interesses das empresas, como fizeram no golpe militar que depôs Salvador Allende no Chile. Como fizeram com o golpe militar que depôs Jango, em 64, no Brasil. Como fizeram com o golpe militar não, jurídico-mediático, me perdoem, que depôs a Dilma. Porque o Brasil seria um concorrente dos Estados Unidos. E a doutrina Monroe diz assim, na América será apenas Estados Unidos. Nem outro país será potência. Então, nós somos, assim, bem bobinhos e bobinhas, gente. A gente vive na Disney. Nós somos induzidos a viver na Disney. A não enxergar essas coisas. E tem gente que tem orgulho de colocar um adesivo dos Estados Unidos no carro. Vergonha alheia. Né, doutor Martins? Vergonha alheia. Pelo amor. Ou seja, nós temos modalidades de capitalismo, colegas. Aquele de país desenvolvido, mas vai me perguntar, mas por que tem diferença? Porque lá as pessoas adquiriram um pouco mais de consciência. Porque se estruturou uma classe média maior e por mais tempo, devido à industrialização, certo? E as pessoas têm mais consciência. Então não dá para chegar de sola, que nem fazem aqui no Brasil, em que nós não conseguimos estruturar essa educação e consciência crítica das pessoas. Então lá se vende o capitalismo regulatório, empresas e direitos humanos, que é o discurso da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que envolve os países mais ricos, e que o Brasil pretende entrar. E aí entra o decreto 9571, que nós poderíamos estar usando aqui para superar a deforma trabalhista, só que isso também não dá ibope em curso, né? Em curso jurídico não dá ibope, dá mais ibope a deforma trabalhista artigo por artigo, daí esses lotam, né? A gente estudar a lei imperial, a lei exportada aí pelo grande capital. O decreto 9571, que é empresas e direitos humanos, que é instrumento regulatório de capitalismo em país rico, aí nós não estudamos. E aí nós ignoramos. Nos países periféricos, vigora o capitalismo corporativo, né? Como
parte de território do império do poder econômico das grandes corporações, das grandes potências. Em alguns países, como o Brasil, se vai mais além. Se faz o capitalismo neofascista, que aí é através do controle das massas e da alienação social. Portanto, gente, hoje nós temos uma cruzada capitalista contra a democracia. Hoje a democracia já não interessa mais para o grande capital, porque ele aprendeu a manipular a opinião pública. Ele aprendeu até a dizer para as pessoas que peçam intervenção militar. Vocês acham que a polícia e o exército vai bater em quem, gente? Vai bater lá nos banqueiros da Avenida Paulista? Eu quero ver, doutor Martini, o dia que chegar lá os tanques invadindo a Avenida Paulista, fechando lá os bancos. É piada, né? E as pessoas acreditam, elas querem intervenção militar. Onde é que o exército vai bater, gente? Vai bater no povo. Vai bater no povo. Mas tem que perceber essas questões. Tem que fazer as pessoas enxergar essas questões, senão nós não vamos para lugar nenhum. Ou a classe trabalhadora toma o poder político, se envolve com política, né? Porque também o sindicalismo é subjetivado a acreditar que sindicato não pode se envolver em política, mas olha só, quem é que vai fazer leis para a classe trabalhadora, né? Se não for o representante da classe trabalhadora no Congresso, se não for um deputado, um senador, um vereador, que venha da classe trabalhadora, que esteja comprometido com a classe trabalhadora. Vocês acham que quem está comprometido com um banco, e olha lá que o Lehman, né? Ele financiou a Tabata. Tem lá um site, agora até esqueci, tá? Que mostra, né, todos os políticos financiados pelo Lehman. A maior parte é congressista hoje. Conseguiram se eleger deputados com apoio de quem? Da classe trabalhadora. Por quê? Porque a classe trabalhadora acreditou que essas pessoas iam representar, não vão. Por isso que eu disse, né? Sindicalismo tem que pensar em esquerda. Eu, quanto mais estudo, mais de esquerda eu fico. Se é possível ficar mais de esquerda do que eu já sou. Totalmente contrário ao regime capitalista, viu? Tor Martini, Tor Sabino, Tor André. Enquanto houver regime capitalista, alguém vai lucrar com o trabalho de outro. É basicamente uma pirâmide. Em algum lugar se estoura. Né? Está estourando no Brasil, nós somos países periféricos. Né? Tem uma imagem que vocês pegam aí nas redes, que mostra a África um buraco, né? E a Europa e os Estados Unidos cheio de moeda. Por quê? Porque retiraram todos os recursos da África. Então é fácil ser país rico hoje. Né? Fizeram um processo de colonização, extorquiram as colônias. Nós somos colônia de Portugal até 1822. Não faz tanto tempo assim. E os recursos passavam por Portugal e iam parar na Inglaterra, que era a potência industrializada, porque Portugal não fez também a sua industrialização. Então são coisas que a gente não presta atenção, né? Aí vejam, nesse ponto aqui da internacional de extrema-direita, que eu estava falando para vocês, a subjetivação também não é só da classe trabalhadora, vejam, ela acontece no empresariado. Né? Esses que vão dar tiro aí nos clubes de tiro, que agora está na moda, de fazer arminha por aí, estão sendo subjetivados pela filosofia objetivista, que é de uma russa que migrou para os Estados Unidos, Ayn Rand, a filósofa que escreveu Rebelião de Atlas, que, aliás, é promovido aí pelo Instituto Mises, pelo Instituto Millennium que é do Moro. Vamos lá ver se o Moro não está lá no Instituto Millennium, gente. E alguns jornalistas da Rede Globo também. E o que faz essa doutrina chamada libertarianismo, que é o que está na Internacional de Extrema-Direita, né? Bannon fundou em Bruxelas, em 2018, Steve Bannon, né, esse que promoveu o Trump nos Estados Unidos, que promoveu o Bolsonaro no Brasil, promoveu Viktor Orbán e outros fascistas aí mundo afora, o Salvini na Itália, né, que agora não está mais, mas também na época que era primeiro-ministro, também foi cria do Steve Bannon, né, e criou o Grupo Populista de Movement, tá, que tem a ideia de propagar o ultra-neoliberalismo no mundo, através de manipulação de opinião pública. Esta frente internacional de extrema-direita, libertarianismo, está presente aqui em Porto Alegre. Eu cansei de ver outdoor, Tor Martini, aqui perto do Praia de Belas, tirando trechos do livro da Rebelião de Atlas, da Ayn Rand,
e colocando. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? O empresariado está fazendo isso. Estive em viagem aí para a Serra Gaúcha, faz uns 15 dias, passei em, acho que é São Valentim do Sul, agora esqueci até o nome da cidade, por ali. E tinha também um outdoor do empresariado local dizendo assim, quando você precisar de permissão para empreender, o mundo estará perdido e será tarde. E isso está nesse livrinho da Rebelião de Atlas. Então, vocês vejam, né? E o que prega o libertarianismo e o objetivismo dessa filósofa Ayn Rand? É o individualismo, tá? E o egoísmo. A pessoa, para empreender, ela não pode ter dó nem piedade de ninguém. Exatamente isso que prega, e é isso que estão subjetivando aqui no empresariado brasileiro, que eu acho que o velho da van deve ser a representação mais clássica disso, né, que nós temos vendo. Então, gente, tudo isso vem de algum lugar, né? Vem de algum lugar. Agora, vejam, que solução a gente pode ter? Bannon mesmo, quando foi perguntado como ele lutaria contra esse populismo de extrema-direita, ele disse, a única maneira é tendo um plano de seguridade e economia que tu possas implementar e cumprir. Portanto, quando a classe trabalhadora conseguir tomar o poder, quando a esquerda tomar o poder, tem que ter firme qual vai ser a segurança econômica para trazer para as pessoas, não para banqueiro, né? Para as pessoas despossuídas. Tem que ter renda universal, sim. Né? O direito a eleger trabalho, que está lá na Carta Constitutiva da OIT, tinha uma lógica. Qual era a lógica? A lógica de que a pessoa teria renda suficiente para não passar fome, que seria fornecida pelo Estado. Nós temos uma lei de 2004, aprovada no governo Lula, que até hoje não se concretizou, que garante a renda cidadã. Doutor André, depois, se puder, me lembra qual é o número dessa lei, que aqui esqueci. Garante a renda cidadã, não foi implementada. Seria uma renda para cada cidadão e cidadã brasileira. Lei existe, é só implementar. Por que não interessa, gente? Aí nós vamos voltar um pouquinho na história. Me perdoe, tem mais um minuto aí, doutor Martini? Vamos mais. Desculpa? Não, continua mais um pouquinho, depois te aviso. Tá. Vamos voltar para o feudalismo. No feudalismo, nós tínhamos o povo que não tinha propriedades, né? Mas a quem era permitido o uso das propriedades rurais, os camponeses. Tínhamos os artesãos, o ferreiro, o sapateiro, o padeiro, o açougueiro, pessoas que tinham o seu pequeno negócio e detinham um meio de produção. Né? Aí vem a Revolução Industrial e eu tenho que tirar essas pessoas do campo e colocar no chão da fábrica. Como é que eu faço isso? Nesse momento, Dr. Martini e colegas, existia na França, na Inglaterra, em Veneza, na Itália, e em muitos países europeus, as leis de ajuda aos pobres. Com essas leis, se garantia uma renda para cada pessoa, para ela não passar fome. A questão é que ela ficava vinculada na paróquia, na Inglaterra, ela não tinha mobilidade. Se ela quisesse ter acesso à renda, ela tinha que ficar vinculada à paróquia que distribuía essa renda. A igreja fazia essa distribuição de renda, que era subsidiada pelo Estado. Muito bem. Quando começa a Revolução Industrial e as fábricas, e eu preciso de mão de obra nas fábricas, eu preciso criar duas coisas. A ideologia do trabalho, e eu tenho que terminar com a lei dos pobres. Porque se eu tiver a lei dos pobres, as pessoas vão escolher quando elas querem trabalhar, as leis de ajuda. Se elas têm a sobrevivência garantida no fim do mês, elas vão escolher trabalho. E, na verdade, é isso que tem que lutar. Pela segurança econômica da classe trabalhadora, o direito humano de escolher trabalho, que está lá na Carta Constitutiva da OIT, em 1919. Então, nesse momento, se cortaram as leis de ajuda aos pobres. Porque se criou duas coisas. Ameaça de fome e de sobrevivência para quem não trabalhasse. E uma segunda coisa, porque até então o trabalho não era visto da forma como hoje nós fomos educados, né? O trabalho era em outro sentido. Se criou a ideologia de que quem não trabalha não é digno. E o trabalho dignifica o homem, né? E por aí vai. Esta foi uma ideologia própria para esse capitalismo de
inicial, né, o capitalismo produtivo, aquele do chão de fábrica mesmo. Agora vocês vejam, né, esse processo de subjetivação, ele vai evoluindo no passar dos anos. Então, no começo era isso. Isso tudo para falar sobre renda universal, mas vamos lá. Essa ideologia era individualista liberal, sujeito livre para contratar e vender a sua força de trabalho. O que nós tínhamos aqui? Operabilidade dos dispositivos da sociedade disciplinar, a doutrina fabril, chão de fábrica, com a igreja, as escolas, a prisão, os quartéis, os hospitais, tudo educando as pessoas para uma rotina fabril, sob regime militar. Quando se idealizou, doutor Martini, esta força de trabalho, chão de fábrica, sobretudo na França e Inglaterra, que foram os primeiros países a se industrializar, se imaginou esta força de trabalho disciplinada sob regime militar. Por isso que o contrato de trabalho, nós vamos encontrar o elemento da subordinação, né? Quando a gente fala que existe vínculo de emprego, a gente diz que o principal elemento que caracteriza o vínculo de emprego é a subordinação, porque nós encontramos na figura do trabalhador-trabalhadora um subordinado, porque este capital produtivo queria uma força de trabalho disciplinada para o chão de fábrica e obediente e dócil. Essas coisas não são ditas. E a gente tem que fazer esse resgate histórico desse processo de industrialização do capitalismo para entender as coisas. E aí a ameaça era trabalhar para comer. Quem não trabalha não come. Então todos os padrões de comportamento humano foram estruturados para a produção, para o capitalismo produtivo chão de fábrica. Depois vem a Revolução Russa, final da Primeira Guerra, né? Temos aí a classe trabalhadora mostrando que pode tomar o poder político, mas vem o crash de 1929, primeira grande crise do capitalismo. E aqui o capitalismo ficou na corda bamba. Como é que sai disso? Fascismo. Aí veio o fascismo. Ideologia como recurso desesperado para o capitalismo não sucumbir diante do socialismo. Se apresenta ao povo o fascismo como subjetivação, que era a captação da insatisfação do lumpen proletariado, aquelas pessoas que estavam passando fome, ignorantes, que não tinham educação, que estavam desempregadas, em favor do capital em torno de um mito, salvador da pátria. Não é por acaso, né, que se chama mito alguém aqui no Brasil, neofascista. E qual era a lógica de ideologia, gente? Lógica de ideologia, uma lógica tribal de pertencimento. Trabalhar pela nação, né? Esta é a subjetivação do fascismo, do capitalismo fascista. Depois passa a Segunda Guerra Mundial, também se fez outro agrado para a classe trabalhadora, que estava de novo armada nos frontes de batalha, também de novo para não haver o capitalismo sucumbir ao comunismo. O que se passa? Se passa o estado do bem-estar social, né? A promessa de educação, saúde pública, seguridade social, pleno emprego, etc. Qual a ideologia? Trabalhar para consumir. Qual a lógica? A sedução do proletariado, da classe trabalhadora, ao consumo de novas e inúmeras mercadorias. E aqui passa a atuar os mecanismos da sociedade de controle, que é a propaganda, a indústria cultural. Isso a gente consegue ver muito bem num filme interessante que é They Live, Eles Vivem, de 1993. O diretor é John Carpenter. Para quem quiser ver, né? O sujeito descobre um óculos dentro de uma igreja com o qual ele consegue ver, através das propagandas, aquilo que realmente está embutido, né? Em vez de uma propaganda da Coca-Cola, né, consuma. Uma propaganda de outra coisa, ele vê lá, case e reproduza. E assim por diante. Né? E quando ele quer mostrar para um amigo aquele óculos, para o amigo também ver o mundo como ele realmente é, o amigo vai às vias de fato com ele, porque não quer ver. Isso é interessante, gente, para a realidade atual, porque muita gente não quer ver. Por quê? A verdade dói. Muitos se recusam a ver. E essa lógica tribal de pertencimento, que agora o neofascismo, deste ultracapital neoliberal, nos traz, esta lógica tribal de pertencimento faz com que as pessoas não queiram ver. Não queiram ver. Por isso é tão difícil conversar com minions. Não sei se estão me escutando. Eu pensei que não estavam me ouvindo. Então, voltando aqui, né?
Então, hoje, a chamada democracia neoliberal, que não é mais uma democracia, nós não estamos mais numa democracia, porque o poder econômico consegue tudo neste momento com as novas tecnologias de informação, as quais a classe trabalhadora não domina. Né? Hoje, a lógica é apresentar o neofascismo como subjetivação. Né? E aí podíamos falar do eterno retorno do Nietzsche, Deus, pátria e família. Né? Operabilidade aqui de uma sociedade de controle disciplinar, o sujeito livre para autoempreender a sua força de trabalho, na qual não interessa mais o contrato de trabalho. Porque no contrato de trabalho, apesar de nós termos a figura de um subordinado, né, e essa lógica de estruturação de obediência militar, há uma certa proteção. Né? O ideal para este capital neoliberal é a pessoa livre para se engajar em plataformas sob contrato civil, sem garantias, através de uma MEI, numa suposta relação entre iguais, né? O MEI e o capital do outro lado. Então, opera o quê? Os dispositivos da sociedade de controle disciplinar que estamos agora, a Igreja Evangélica Neopentecostal, que é bancada pelo capital estadunidense, olha, Edir Macedo é cria do Rockefeller, procurem a história. Não por acaso, por que será que o Rockefeller bancou a Igreja Universal do Reino de Deus? Por que será que tem missões estadunidenses em Porto Velho, em Rio Branco, em Manaus? Eu visitei elas quando atuava lá na Amazônia, para catequizar índios. Pasmem, gente, nós estamos no século XXI, mas tem missão evangélica neopentecostal na Amazônia para catequizar índios. Não, não é para isso, é para subjetivar as pessoas. É para buscar na Amazônia riquezas, né, de forma invisível, sem chamar atenção. Militarização das escolas, a tal da escola sem partido, é para anular o pensamento crítico, para as pessoas não atingirem consciência de classe. Desinformação através de fake news e redes sociais. Né? Hoje já não se sabe o que é verdade, a orgia da opinião, como fala o professor Boaventura de Santos. Cada um quer ter a sua opinião, mas ninguém tem base para falar o que está falando, e aí despreza conhecimento científico ou conhecimento de história. Né? Porque o outro fez arminha, porque o outro falou isso, porque nessa lógica neofascista de pertencimento tribal, eu quero pertencer, eu quero fazer arminha também, eu quero falar a mesma coisa que o outro fala, a mesma bobagem que o outro fala. Então, esse é o complicado atualmente. Eu espero que a gente não precise chegar, né, no nível da Alemanha e da Itália e ser reduzido a cinzas para ser recuperado o neofascismo. Acho que vocês têm um papel extremamente importante de resgate da democracia no Brasil, colegas. Perdoem a veemência aqui, viu, doutor Martini? E está falando isso. Sim. Sindicalista não pode ser de direita, gente. Sindicalista tem que ser de esquerda. Escolha o partido que vocês quiserem na esquerda, não pode ser de direita. Né? Vocês têm que lutar para tomar o poder político. Não pensem, né? E se vocês não elegerem os políticos que representem vocês, vocês vão conseguir leis ou vão conseguir revogar a reforma trabalhista. Não vão. Vai cada vez ficar pior. Sinceridade, vai cada vez ficar pior. Nós vamos nos tornar escravos de banco, escravos de multinacionais, sem saúde pública, sem educação pública, e cada vez mais entregues à necropolítica. O que é necropolítica? Achille Mbembe, que é um filósofo africano, fala: eleger quem vive e quem morre. Né? Quando eu não compro vacina, eu estou elegendo a parte da população que vai morrer. Qual é essa parte? Aquela que tem comorbidade, que dá mais custo para o Estado. A população mais idosa, que já trabalhou, que agora é um custo também para o Estado. Essa é a lógica neoliberal, gente. Não esqueçam do libertarianismo, né, que está aí subjetivando o empresariado e essa direita, né, que age de forma egoísta e sem compaixão, porque é exatamente isso que é pregado. Tá? Então, para eles, tanto faz se vai morrer mais ou menos. Na verdade, eles têm ódio de pobre. Tem ódio de pessoa pobre, porque pessoa pobre, nessa lógica libertariana, é o loser, o perdedor, que não conseguiu empreender direito. E é para isso que as pessoas são subjetivadas. Elas criam uma MEI quando elas estão endividadas no final do mês, quando quebrou tudo, e não tem mais onde cair morto ou morta, elas acham que é porque elas não empreenderam direito. Não, gente! É porque não tinha jeito mesmo, né? É porque elas foram exploradas, foram massacradas e ainda são subjetivadas a acreditar que falharam. Esse é o grande problema. Né? Hoje nós não temos mais consciência crítica no Brasil. Não há mais consciência de classe nas bases da classe trabalhadora. Isso é um problema sério. Eu digo para vocês, se esse governo renovar o mandato, a Justiça do Trabalho vai ser extinta.
E talvez a classe trabalhadora nem diga nada. Como não disse nada quando foi extinto o Ministério do Trabalho. Teve pouca movimentação, gente. Estou errado, doutor Martini, mas eu não vi grandes movimentos. Tinha que ter fechado o Congresso Nacional. Tinha que ter feito aquele desfile de caminhão que fizeram contra a Dilma. Por que não pegam... Né, vamos fazer um desfile lá também, cercar o Palácio do Planalto. Né? Me desculpem a veemência, mas tem que tomar atitude. Eu defendo, né, a ação direta lá do sindicalismo anárquico. Né? A classe trabalhadora tem que tomar tenência da sua força e tem que promover algumas medidas de forma direta. Né? Não adianta ficar escondido em casa por causa do Covid, porque o Covid vai continuar matando enquanto esse governo promover necropolítica. Agora tem que mostrar força. Né? Com o fascismo, só mostrando força igual ou equivalente. Né? Quando eu falo brincando aqui, se eles estão promovendo curso de tiro lá, o sindicato também fornecer curso de tiro para a classe trabalhadora. Vamos ver se não muda o respeito. Porque essa é a linguagem que o fascista entende. Me perdoem a demência, mas não sei se vocês já escutaram. Lamentavelmente, cada um de nós deve ter na família um Minion. Né? Eu tenho na minha família também, me perdoem. Com os quais eu não consigo discutir política. Se eu discutir política, eu crio uma briga em família. Tá? Então, eu não discuto política para não perder o parentesco, né? Mas, vocês vejam, né, gente? Que complicado. Essas pessoas assistem esse tal, o número 1, o número 2, o número 3, eu nunca sei quem é quem ali, mas são todos farinha do mesmo saco, tanto faz, né? Um deles tem um programinha ali, todo dia ele destila ódio. É só um discurso de ódio que ele faz, isso é linguagem fascista, baixo calão, né? O Versates fálico, sempre falando, ou como Humberto Eco diz, a invidia penis permanente, o discurso é só sobre pênis e sobre anos, me perdoem as palavras aqui, mas é isso que vocês ouvem, por quê? Para manter uma linguagem de baixo calão e não permitir, né, que haja diálogo, que haja pensamento crítico, isso é uma técnica do fascismo. Né? Escutar esta pessoa falar, como eu escutei esses dias, é assim, eu ouvi discurso de ódio, que as pessoas dentro dessa lógica de pertencimento tribal, elas seguem a linha. Né? Assistam um filme, A Onda, que é um filme alemão, em que um professor, tentando explicar aos alunos o que era o fascismo, né, ele cria uma lógica tribal dentro de sala e isso perde o controle. Para vocês entenderem como o fascismo subjetiva as pessoas, especialmente aquelas que não têm consciência crítica, né, gente? Aquelas que não se instruem. Vocês, como dirigentes sindicais, têm o dever de se instruir. Têm o dever de ter esta consciência crítica e de buscar que a classe trabalhadora tome, sim, o poder político. Né? Chega de parasitismo financeiro aqui, chega de rentismo financeiro. Né? Hoje, quem tem capital não trabalha. Vocês já pararam para pensar? Quem tem capital faz os outros trabalhar. Quem tem capital empresta o dinheiro e vive de juros. Já nem se arrisca empreendendo, né? Nem se arrisca abrindo uma fábrica ou uma empresa. Simplesmente empresta o capital e vive de juros. É assim que funciona. Tá? Portanto, doutor Martini, eu acho que eu vou encerrando por aqui, né? Falar aqui de trabalho e dignidade é primeiro esclarecer as mentes. Esclarecer as mentes para ter um pensamento crítico e consciente do que está sendo feito no Brasil hoje. E o que está sendo feito aqui é que nós estamos sob domínio de potências estrangeiras, de grandes corporações que têm interesse nos nossos recursos naturais, que não querem pagar a mão de obra aqui. Quando puderem, vão substituir todo mundo por robô ou por esses recursos de TIC. Eles não tenham dúvida. Mas enquanto necessitarem de mão de obra, eles querem pagar pouco, ou nada. Vão subjetivar todo mundo a ser MEI. E vocês viram esses dados estatísticos, isso é uma realidade. Nós chegamos a ter uma força de trabalho no governo Dilma, salvo engano, me corrijam aí, de 90 milhões de pessoas com carteira assinada. Hoje são 40. Olha o estrago que foi feito pela Lava Jato. De 2017, da reforma trabalhista e do golpe para cá. 5 anos. De 90 milhões de força de trabalho com carteira assinada, se passou para 40. A economia vai mal, por que será? Porque já não tem o consumo da classe trabalhadora. A classe trabalhadora já não está mais viajando de avião, como viajava no governo Dilma. Já não está mais comprando o carro, até o segundo carro que comprava na época. Tá? É isso que está acontecendo. E esse dado estatístico de eu ter 40 milhões com carteira assinada e ter 26 milhões
que é uma massa de pessoas desempregadas e de MEI, é significativo, gente. Isso aqui vai significar, daqui 4 anos, a extinção da Justiça do Trabalho. Daqui 4 anos, o direito de trabalho não existirá mais. Nós vamos conversar sobre os direitos de MEI. Se é que vamos conseguir alguma consciência de classe entre as pessoas que tiverem MEI. Tormatini, eu acho que temos que abrir os debates aqui, estou 1h30. Gostaria de falar muito mais com vocês. Perdoem se eu me empolgo, né? Mas é muita coisa para ser dita. Às vezes o tempo é curto, acho que a gente até deveria se reunir mais, né, para trocar esse diálogo. Eu acho que a minha função, queria dizer para vocês, a minha função na Justiça do Trabalho como desembargador só faz sentido pela classe trabalhadora. Eu não estaria hoje no poder público se não fosse a classe trabalhadora. A Justiça do Trabalho está lá para a proteção dos direitos sociais da classe trabalhadora, e não para proteger o empregador. Lamentavelmente, em tempos de neofascismo, também juízes são subjetivados, juízes e juízas, a terem ódio da classe trabalhadora que bate as portas da Justiça do Trabalho para pedir verba rescisória e leva um grande não, dizendo que esse trabalhador, trabalhadora, tem que liquidar os pedidos da inicial. O doutor André deve saber bem do que se trata isso. Quer dizer, aquele empregador que não pagou as verbas rescisórias, que nem sequer chegou a lavrar o termo de rescisão de contrato de trabalho, é dele o dever de calcular as verbas rescisórias, obrigando o trabalhador que perde, trabalhadora que perde a sua fonte de sobrevivência, a buscar a Justiça do Trabalho e ter que contratar um contador para calcular aquilo que o empregador não fez. Vocês vejam um absurdo. Com isso se diminuiu, e condenando também trabalhadora em custas e honorários advocatícios, se enxugou a Justiça do Trabalho em 40%. Isso não foi por acaso. Isso tem duas subjetivações. Uma, que juiz e juíza do trabalho, os concurseiros e concurseiras do momento, aqueles filhos de classe e filhas de classe média alta, né, que estudam para passar no concurso e não para ser magistrado, querem virar juiz federal pelo status. Estão sonhando, estão na Disney também. Estão achando que se extinguir a Justiça do Trabalho, eles vão lá para a Justiça Federal. Não vão. Quero dizer que não vão. Vão ficar em disponibilidade. Ah, mas talvez tenha que sangrar até doer, né, para aprender as coisas. A classe média não vê, né, que ela também é explorada. Lamentavelmente, ela é subjetivada para outra coisa, né? Então, esse pessoal conseguiu enxugar em 40% da Justiça do Trabalho. Diria para vocês, estamos em liquidação. Se renovar o governo, como vai ter diminuído o acervo de ações trabalhistas, né, nós vamos ser extintos. E tem mais, o grande capital está estimulando os tribunais de mediação, conciliação e arbitragem. E o que está fazendo a Justiça do Trabalho? Está criando uns monstros administrativos que não existem na legislação processual, que é os chamados núcleos e centros de conciliação, que, aliás, são feitos, doutor Martini, não por acaso, por quem fez cursinho valida em Harvard. Pasmem, isso vem nas escolas judiciais da Justiça do Trabalho. Para integrar esses núcleos de conciliação, tem que fazer o cursinho valida de Harvard, que é exportado aqui para as escolas judiciais. Não é casualidade, gente, entendam o momento. Ou a classe trabalhadora vai para as ruas, luta, toma ação direta, faz uma greve geral, ninguém trabalha mais até ter vacina para todo mundo. Né? Quando tiver um movimento de extinção da Justiça do Trabalho, cerquem o Congresso Nacional, cerquem o Palácio do Planalto, porque nós vamos perder todos e todas no Brasil. É simplesmente isso. Perdoem a ênfase, doutor Martins. Desculpem, muito obrigado aí pela paciência.